Você já percebeu que os homens que mais impõem respeito quase nunca são os que falam mais alto? Eles não precisam convencer ninguém de quem são. Não discutem para vencer. Não imploram por atenção. Não vivem tentando provar seu valor. Existe algo diferente neles. Uma presença silenciosa que incomoda, desperta curiosidade e, muitas vezes, intimida. Mas por quê? A resposta não está na força física, na riqueza ou na posição social. Ela está em algo muito mais raro: o domínio sobre as próprias emoções. Vivemos em uma época em que quase todo mundo reage por impulso. Basta uma crítica para perder o controle. Basta uma rejeição para entrar em desespero. Basta alguns segundos sem receber atenção para surgir a ansiedade. E é exatamente por isso que quem consegue permanecer calmo em meio ao caos se torna tão poderoso. Pense por um instante. Quem pode ser facilmente provocado também pode ser facilmente manipulado. Quem depende da aprovação dos outros entrega o controle da própria felicidade nas mãos de qualquer pessoa. Mas existe outro caminho. O caminho daquele que aprendeu que nem toda batalha merece ser travada, que nem toda opinião merece resposta e que o silêncio, muitas vezes, comunica mais força do que 1000 palavras. Os antigos filósofos estoicos compreenderam isso há milhares de anos. Eles ensinavam que o verdadeiro poder começa quando você para de tentar controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio: a opinião das pessoas, o comportamento dos outros e as circunstâncias da vida. Você controla apenas uma coisa: sua reação. E essa simples ideia muda absolutamente tudo. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente a mesma situação. Ambas são criticadas. A primeira responde imediatamente, perde o controle, tenta se justificar e passa dias pensando naquilo. A segunda apenas observa, aprende o que for útil e continua caminhando. Quem saiu mais forte dessa situação? A maioria acredita que força é vencer discussões. Mas força verdadeira é não precisar delas. Os homens mais respeitados entendem que energia é um recurso precioso. Eles não desperdiçam tempo tentando convencer quem já decidiu não ouvir. Não correm atrás de quem escolheu partir. Não imploram por reconhecimento. Eles investem essa energia em algo muito mais importante: construir uma vida que fale por eles. Existe um detalhe interessante sobre pessoas emocionalmente fortes. Elas não sentem menos. Elas apenas não permitem que cada emoção controle suas decisões. Sentem medo, mas continuam. Sentem tristeza, mas não desistem. Sentem raiva, mas escolhem agir com inteligência. É essa diferença que transforma pessoas comuns em indivíduos verdadeiramente admiráveis. Enquanto muitos vivem reagindo ao mundo, eles começam a criar o próprio caminho. Observe alguém realmente seguro de si. Ele fala pouco, escuta muito, não sente necessidade de interromper ninguém, não tenta aparecer o tempo inteiro. Sua confiança não depende de aplausos. Ela nasce de algo interno. E quem constrói essa segurança dificilmente será abalado por pequenas provocações. Isso não significa viver isolado ou se tornar uma pessoa fria e distante. Muito pelo contrário, significa escolher com cuidado onde investir seu tempo, sua atenção e suas emoções. Porque quem entrega atenção para qualquer coisa acaba perdendo o foco daquilo que realmente importa. As redes sociais são um excelente exemplo disso. Todos querem mostrar uma vida perfeita. Todos querem provar alguma coisa. Todos disputam atenção. Mas quem realmente está evoluindo quase sempre está ocupado demais para transformar cada conquista em espetáculo. Existe uma força enorme no silêncio. Enquanto alguns anunciam seus planos, outros simplesmente trabalham. Enquanto muitos reclamam, poucos evoluem. Enquanto alguns procuram desculpas, outros acumulam resultados. No final, não são os discursos que impressionam. São as atitudes. A disciplina silenciosa sempre produz um impacto maior do que promessas barulhentas. E talvez seja exatamente isso que falta para muitos homens hoje. Menos necessidade de aprovação, mais compromisso consigo mesmos, menos comparação, mais evolução, menos impulsividade, mais estratégia. Toda grande transformação começa quando você entende que ninguém virá salvar sua vida. Nem amigos, nem familiares, nem relacionamentos. A responsabilidade pelo seu crescimento sempre será sua. Essa verdade pode parecer dura, mas também é libertadora.
Porque no momento em que você aceita isso, deixa de culpar o mundo e começa a assumir o controle da própria história. Você passa a escolher melhor suas batalhas. Aprende a dizer não. Aprende a se afastar do que destrói sua paz. Aprende que perder algumas pessoas pode ser o preço para encontrar uma versão muito melhor de si mesmo. Os grandes estrategistas sempre souberam que vencer nem sempre significa atacar. Às vezes significa esperar, observar, planejar e agir apenas quando realmente importa. Essa postura transmite confiança, e confiança gera respeito. Pessoas emocionalmente equilibradas raramente precisam exigir reconhecimento. Sua postura já comunica tudo. Elas entram em um ambiente sem fazer barulho, mas sua presença é percebida. Não porque sejam superiores, mas porque demonstram algo raro: estabilidade. E estabilidade inspira confiança. Talvez a maior armadilha da vida moderna seja acreditar que felicidade depende da aprovação dos outros. Ela não depende. Quanto mais você fortalece sua identidade, menos as opiniões externas determinam seu valor. Você deixa de viver para impressionar e começa a viver para evoluir. Esse é o momento em que tudo muda. Porque um homem que conhece seus princípios não muda de direção por causa de críticas. Não abandona seus objetivos por causa de rejeições. Não negocia seus valores para agradar pessoas passageiras. Ele entende que respeito não é conquistado por palavras bonitas. É conquistado pela coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz. No fim das contas, o maior desafio nunca foi vencer o mundo. Sempre foi vencer a si mesmo. Controlar impulsos. Dominar emoções. Manter a calma quando todos perdem o controle. Continuar avançando mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro significado da força. Não a ausência de sentimentos, mas a capacidade de impedir que eles governem sua vida. E quando você alcança esse nível de domínio, algo extraordinário acontece. Você deixa de correr atrás de respeito. As pessoas começam a respeitá-lo naturalmente. Você deixa de buscar validação. Sua confiança passa a falar por você. Você deixa de depender da opinião dos outros. E finalmente descobre a liberdade que sempre procurou. Lembre-se, o homem mais forte não é aquele que vence todas as batalhas. É aquele que nunca perde o controle de si mesmo. Se esta mensagem fez sentido para você, reflita sobre ela. Talvez a maior mudança da sua vida não dependa de conquistar mais coisas, mas de aprender a dominar aquilo que sempre esteve dentro de você, sua própria mente.